Você já comprou uma roupa de segunda mão? Já pensou no impacto das suas compras, das suas aquisições no mundo? Hoje eu vou conversar com a empresária Luana Toniolo, a fundadora da Troque, e a gente vai saber mais sobre empreendedorismo e sustentabilidade. Mas antes, eu vou dar uma olhadinha nessa roupa aqui. Hoje eu estou no barracão da Troque. Você já ouviu falar nesse nome com certeza. E ao meu lado está a CEO, a Luana Toniolo, fundadora deste império do second hand. Tudo bem, Luana? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você hoje, poder contar um pouquinho da história da Troque. Obrigada por me receber. Antes de mais nada, precisamos dizer que estamos num império fashion, mas tem ao meu lado uma advogada tributária. Isso. Como que você fez a transição, como que você associou esses dois mundos, Luana? Eu falo ex-advogada e sempre me corrigem, né? Porque uma ex-advogada sempre advogada. Não adianta. Bom, em 2015 começa a história de transição de carreira, quando eu fui aprovada para um mestrado, e um mestrado com bolsa nos Estados Unidos, na Boston University. E até então eu acreditava que aquilo lá realmente era o caminho que eu queria perseguir. Eu já estava advogando há quase 6 anos, me formei em 2010. Antes eu já atuava na área do direito. Mas foi um momento em que eu parei para repensar o que eu gostaria de fazer, que tipo de legado eu gostaria de deixar. Talvez até por já estar fora do país, que a minha decisão foi tomada já fora, quando já tinha ido para Boston. E eu repensei mesmo a vida, assim, onde eu queria estar nos próximos 5, 10 anos. Esse exercício que você fez foi orientado por alguma coach? Porque as pessoas têm sempre muito interesse em saber sobre essa questão do propósito, né? Como saímos de um lado da linha do tempo e chegamos até o outro lado onde parece que atingimos o nosso ápice. Sim, mas não foi orientado, eu falo pelo espelho, pelaquela pergunta, quem sou eu? Eu sempre provoco muito isso, quando eu falo para as pessoas que eu fiz, eu falo, faça, né? Olhe no seu espelho e pergunte quem é você, qual é a sua essência. E nesse momento eu vi que eu estava muito feliz, realizada profissionalmente e financeiramente no que eu estava fazendo, eu amava advogar. Foi um susto para todo mundo quando eu saí do direito, porque eu já tinha meu escritório estruturado, eu já tinha meus clientes, mas eu não estava 100% completa. E daí eu fui entender quem era eu, qual era meu propósito, onde eu gostaria de chegar, onde eu gostaria de estar nos próximos 5 anos. E estou construindo esse caminho agora, né? Já faz 4 anos que a Troque começou. No próximo ano eu tenho certeza que eu vou estar com o meu check lá, estou dentro do caminho que eu queria realmente fazer. Foi uma transformação no momento especial, porque não existe momento ideal. Se você você está sem nenhuma perspectiva profissional ou quando você está no teu auge da profissão. No meu caso eu estava no meu auge, aprovada no mestrado, com bolsa de estudos. E ao mesmo tempo, quando eu voltei para o Brasil, eu estava grávida de 6 meses da minha primeira filha. Então, assim, não existe momento ideal, né? Foi uma tomada de decisão e eu banquei essa tomada de decisão, foi mais ou menos assim. E deixar uma carreira clássica, considerada clássica ainda hoje como direito, para seguir uma carreira que ainda hoje também é considerada como alternativa, que é a moda. E evoluímos ainda um degrau, falar em second hand, moda, né? Você comprar uma peça de alguém que já usou aquilo. Qual foi esse caminho? Não foi um caminho fácil, foi desafiador, até porque é muito comum, né? Existe uma expectativa da sociedade, da família na tua entrega. Quando eu assumi o papel, não, agora eu vou ser advogada, minha família comemorou, eu sou filha de advogados, pai e mães advogados. Família mesmo, tem outros advogados. E foi difícil, foi desafiador mostrar onde a gente gostaria de chegar. Eu digo eu e o Henrique, porque então a gente volta dos Estados Unidos, ele também estava estudando no MIT, a gente volta dos Estados Unidos e decide empreender e fazer um brechó, e as pessoas não entendiam exatamente porque 2 pessoas que tinham vindo com o currículo tão robusto, né, de universidades tão fortes, eu na Harvard, ele no MIT, a gente investiria em sustentabilidade e não seguiria em carreira, enfim, de empresas multinacionais, que é essa expectativa da sociedade. E eu acho que isso é um papel muito importante que eu tenho hoje de mostrar a importância de seguir a sua essência, bancar a sua escolha e acreditar naquilo que você está desenvolvendo, né? Lógico que a construção da Troque, ela se deu com muito estudo, com muito planejamento, e isso nos deu muita segurança de avançar nessa ideia que parecia uma loucura no início. Mas tudo que é inovação, que diz a entrega de propósito, a deixar um legado, sempre me motivou muito e fez com que
o projeto saísse do papel. Vamos lembrar que sustentabilidade sempre foi uma macro tendência, né? Muitas pessoas vêm falando de sustentabilidade há alguns anos, isso não é recente, tão recente assim como algumas marcas resolveram adotar agora. Mas a gente nunca viu isso materializado de uma forma objetiva. A gente fala em sustentabilidade, a gente precisa de um mundo mais sustentável, social, economicamente e ambientalmente, mas pouco se via práticas. E o nosso objetivo sempre foi comunicar, educar e falar mais sobre os números de sustentabilidade, porque foi isso que motivou de fato a existência da Troc. Algumas plataformas muito legais no nosso país, elas continuam crescendo numa velocidade bastante grande, mas basicamente a gente não tem a cultura do second hand no Brasil. E apesar de existir algumas plataformas, a gente via que não era mainstream, ou seja, a população em geral ainda não tinha adotado. E existe um formato que vai servir bem o brasileiro, que é o modelo da Troc. É um modelo diferente dos outros modelos que a gente vê no mercado, como o LX, Mercado Livre ou até a plataforma do Enjoei. Luana, me fala um pouquinho desse modelo de curadoria da Troc, como funciona? A Troc tem o diferencial de fazer a análise de todas as peças antes de anunciar no site. E essa facilidade para quem vende aqui. A vendedora manda as peças para cá. Quem é a vendedora, para a gente entender? Qualquer pessoa pode mandar peças para a Troc. Ok. Mas o que mandar? A gente tem uma política de qualidade e uma lista de marcas aceitas. Tudo com base no comportamento que a gente já analisou nos últimos 4, 5 anos. Certo. Então a gente vê que as peças elas têm que estar em perfeito estado e são mais de 1000 marcas aceitas. Mas aí eu te pergunto, esse momento que nós estamos vivendo ainda de pandemia, e sabe-se lá até quando isso vai acontecer, ele criou oportunidades para esse tipo de mercado no sentido do aspiracional e não, eu vou deixar de ir ao shopping, por exemplo, porque eu quero acessar e quero ter acesso a peças diferentes, não só pela questão do preço, mas pela questão da comodidade também. Isso se misturou? Sim, eu acho que a gente pode falar que a gente sentiu esse impacto da pandemia por conta do online, o mercado online ele cresceu muito. Até antes da pandemia, o mercado de varejo online, de moda online, era de 5% apenas. Olha só. Hoje ainda não tem como falar pós-pandemia, mas esses números estão sendo atualizados, mas a gente já pode dizer que quase dobrou esse número do varejo. E a gente vê também com relação a comportamento. As marcas começaram a entender a importância da sustentabilidade, as pessoas começaram a sentir um senso de coletivo muito mais aflorado. Todo mundo, inevitavelmente, deu um break e parou para pensar onde estava, onde queria chegar, quais eram as práticas que queria adotar a partir de então, porque a gente viveu um momento inédito. E é inevitável que a gente repense, né, muitos dos nossos valores. E as pessoas passaram, sim, a pensar de uma forma muito mais consciente. Eu acho que isso também contribui muito para o bom momento que a Troc vem vivendo. Você é super jovem, Luana, 34 anos, num segmento de moda que é muito associado às mulheres, ao mercado feminino. Apesar da gente trabalhar com moda, a gente é um outsider da moda. A gente não está na indústria da moda, a gente está trabalhando, desenvolvendo um modelo de negócio para que a gente seja um destinador, né, um resolvedor do problema roupas usadas. Eu vejo a Troc muito mais como um business resolvedor do problema roupas usadas e uma grande plataforma, e eu acho que essa ambição da Troc a gente mostra em todos os nossos momentos de história, né, desde o crescimento extremamente acelerado, desde o formato em alta escala que a gente trabalha, em processamento de peças, em entrega de valor também, e crescimento, eu digo também em awareness, em marca, como a gente vem se posicionando e falando em second hand, como pioneiro ou até como referência hoje no mercado de consumo consciente no Brasil. Eu vejo a Troc, sim, uma empresa que está com moda, mas não uma empresa basicamente em moda. Luana, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a responsabilidade de ser uma CEO mulher e também do orgulho, né, de estar à frente de um negócio tão poderoso como o seu. Tem uma responsabilidade muito grande em abrir caminho para as próximas. A gente tem uma cultura na sociedade ainda muito impregnada sobre o risco. Eu estou falando de startup, né? Startup é muito risco. O risco ser tomado predominantemente por homens, a liderança predominantemente por homens, mas a gente já tem números muito importantes que mostram que as CEOs mulheres, elas entregam
números melhores, elas entregam mais cultura, elas conseguem fazer essa união. Como é que foi a sensação de ser procurada por um grupo como o Arezzo, que é idolatrado no Brasil, é reconhecido, é festejado? Bom, primeiro a gente tem que começar lembrando que a Troc é uma startup, então a gente tem um crescimento extremamente acelerado e para ter crescimento bastante acelerado a gente tem investimento. Sim. E as startups trabalham com rodadas de investimento. A Troc já tinha feito a rodada de investimento Seed, que é aquela primeira rodada de investimento que é feita. Certo. E ali a gente já tinha como parceiro a Reserva, um sócio minoritário, e a Honey Island, que é um fundo de investimento aqui de Curitiba. Inclusive é dos fundadores do Ibank. Estava previsto que a gente teria que ter uma nova rodada de investimento, que chama a Série A, que é a grande primeira rodada de investimento. E isso já era para ter acontecido ali no meio da pandemia, a gente postergou para que acontecesse no final do ano passado. E em paralelo, a gente, foi um dos nossos planos da pandemia, a gente desenvolveu, além do modelo de brechó, em que a gente conecta pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar roupas usadas e anuncia essas peças no nosso site, a gente desenvolveu um novo produto, que é um produto que presta serviço de logística reversa para as marcas. Por exemplo, se você tem peças da Arezzo, que a gente já sabe que você tem, tá aqui no pé. Você tem peças da Arezzo e você não está usando na sua casa, você pode mandar para a Arezzo, só que no caso é via Troc, gera um crédito para poder comprar de volta na Arezzo. A Arezzo já queria fazer um modelo de logística reversa e, enfim, a gente já sabia, porque estava em contato o tempo inteiro, a gente é muito bom nisso também. E eu propus, o time da Troc propôs para que a Arezzo fizesse o seu modelo com a gente para testar. Prestou um serviço para o Grupo Arezzo e foi muito legal porque a gente sentiu muita sinergia em valores, em forma de trabalho, a forma ágil, a vontade de entregar. O nosso time entrosou muito bem. Falei, não, mas a Troc não está à venda. E foi assim, foi muito legal. A autoestima é tudo. A autoestima é tudo, você se posicionar e dizer o que você também espera do próximo, né? Sim, quando a gente começou a falar em Troc mais Arezzo, a chancela que a gente teria de um grupo, como você falou, tão renomado, estando junto com a gente, tirar a sustentabilidade dessa macro tendência que a gente falou antes e colocar isso materializado. Trazer para a realidade. E junto com a proposta da Arezzo vieram outros grupos fazendo proposta de aquisição da Troc. E a gente escolheu estar com o Grupo Arezzo justamente pela sinergia de valores e propósito que a gente tem. O modelo da Troc de brechó online continua, porque tem uma independência de gestão, eu continuo à frente da empresa com esse brilho no olho em fazer acontecer. E isso foi primordial nas nossas negociações, eles não abriram mão de eu estar à frente, eu não abri mão de estar à frente, de continuar aqui cuidando da nossa cultura, cuidando de tudo que a gente tem a agregar para o mundo. E pelo menos o crescimento de 20 vezes da nossa empresa. Talvez a próxima conversa que a gente tem, a gente não vai estar aqui. Fiquei arrepiada. É realmente muito motivador, assim, a gente vê que a gente já está fazendo história, mas o que a gente vai fazer ainda é de arrepiar, sem dúvida nenhuma. Luana, obrigada pela atenção, por nos receber. Até a próxima. E acompanhem as próximas lojinhas da Troc, porque eu não saio daqui sem uma peça. Tchau.